Lá em João, o capítulo 6, o versículo 63, diz assim: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Eu quero focar nisso daqui. As palavras que eu, Jesus, vos tenho dito são Espírito e vida. Agora eu quero orar por esse momento nosso aqui da palavra. Pai, nós somos gratos por esse tempo de adoração, de intercessão, de honrarmos ao Senhor, e que Teu Espírito continue falando e ministrando aos nossos corações através da Tua palavra, que venha tocar cada um que está aqui, cada um que está conosco na transmissão, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios da intercessão. Quem está comigo, diga amém. Irmãos, a atividade da intercessão tem muitos benefícios, e além de uma liberação maior do poder de Deus aos outros, tem benefícios quando você intercede, quando você ora. A intercessão também nos leva à intimidade, transforma os nossos corações. A intercessão nos posiciona e nos une em uma comunidade, em um ambiente específico. A intercessão renova a nossa fé. A intercessão nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Da mesma forma que nós citamos que um ambiente de adoração produz milagres, produz o mundo sobrenatural, vem, o céu desce, é da mesma forma que um poder da intercessão faz a mesma coisa. Então hoje eu quero falar com você sobre o primeiro benefício da intercessão. O primeiro benefício, eu vou falar 6 aqui hoje, se você quiser registrar, anotar. O primeiro benefício é: aprofunda a intimidade e estimula a transformação. Quanto mais ora, automaticamente mais intimidade você tem, porque mais tempo você está passando com o Senhor, e isso vai estimulando mais e mais a nossa transformação, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. A intercessão nos ajuda a crescermos na intimidade com Deus e transforma os nossos corações. As palavras, irmãos, têm o poder de transmitir vida a nós, à medida que nós declaramos as palavras. Então, da mesma forma que nós declaramos as palavras, nós lemos em João, o capítulo 6, o versículo 63, Jesus dizendo: as palavras que eu, Jesus, vos tenho dito são Espírito e vida. Então declare a palavra, seja o intercessor. As nossas orações pelos outros afetam os nossos corações mais do que detectamos. Irmãos, quando você ora, às vezes parece que não está acontecendo nada. Ai pastor, parece que hoje eu orei, não foi nada diferente, ficou tudo da mesma forma. Mas você não imagina o impacto que tem uma oração, uma intercessão. Então as nossas orações pelos outros afetam os nossos próprios corações mais do que você está imaginando, irmão. Seja um intercessor. O fato de estarmos envolvidos em oração por um avivamento ou por um reavivamento, pessoas que já foram avivadas, mas pararam no caminho, para que elas sejam reavivadas, para que elas vivam esse fogo novamente. A nossa oração por isso, irmãos, pelo reavivamento, pela justiça, muda muitas coisas em que nós frequentemente não damos conta e não conseguimos medir facilmente. Volto a falar, a oração tem um poder sobrenatural, irmãos. Ore pelo ambiente onde você está no seu dia a dia, desde os seus familiares, os lugares onde você pisa. Ore, marque aquele lugar com a palavra de Deus, marque aquele lugar com a intercessão. Qual poderia ser a diferença em nossos amigos e em nossas conversas se não houvéssemos persistido na oração por um reavivamento pelos nossos irmãos? Irmãos, às vezes é tão bonito você ver, às vezes você senta com amigos ou com familiares e você vê aquela transformação acontecendo que foi fruto das suas orações, assim como você e eu somos frutos de oração. E talvez alguém orou muito por nós, para a gente voltar aos caminhos do Senhor, para a gente se acertar. E é tão gostoso quando a gente senta em irmãos, em família, a gente vê transformações acontecendo. Esse final de semana foi um presente para mim, para minha casa, para minha família,
No sábado eu tive o privilégio de estar junto com 4 gerações, levando a palavra para 4 gerações, desde a bisavó até o netinho, até o bisneto mais novinho. E no domingo eu tive o privilégio de estar em família também, com a nossa querida pastora Lucy. Irmãos, foi um final de semana abençoado, e é tão gostoso a gente ver o que o Senhor está fazendo nas famílias, as transformações acontecendo de geração em geração. Irmãos, você é resposta de oração. Tem alguém que está orando por você. Talvez você que está orando, você nem imagina o impacto. Pastor, estou orando, não está acontecendo nada. Não pare de orar, porque quando a gente está no racional, na razão, irmãos, o Senhor, o céu quer que a gente entre numa dimensão sobrenatural, oração. Muitas pessoas estão presas na razão, no emocional, mas Deus quer que a gente chegue no nível de oração, de intercessão. Deus quer que a gente atinja essas regiões celestiais. É aqui que faz a diferença, irmãos. E muitas vezes você dá lugar à razão, à emoção, e perde o momento da intercessão, e perde o momento da transformação, da visitação. Então ore pelos seus amigos, ore pelos seus familiares, porque a transformação vai acontecer. De geração em geração, o Senhor é Deus, não deixe de orar. Não é possível saber que males temos evitado em nossa vida interior. Você talvez nem imagina quantos livramentos que já aconteceram com alguém com quem você está orando. Talvez foi um dia normal para aquela pessoa, mas você nem imagina que naquele exato dia, naquele exato momento, Deus estava dando livramento para um, Deus estava dando saúde para outro, porque você estava orando. Então ore, interceda pelos outros. Da mesma forma que quando você ora, insiste em orar pelos outros, o poder de Deus toca. Quando você deixa de orar, o inverso também acontece. O Senhor pode deixar de agir em algumas áreas por falta de oração. Quando você ora, você está ativando o favor de Deus, a realidade do céu para a terra. Quando você deixa de orar, irmãos, eu creio muito nisso. Se a gente perder a oportunidade de estar com Deus, de orar, de sermos intercessor pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja, pelos seus pastores, pelas suas autoridades, pela liderança da igreja, irmãos, ore. Isso traz um poder poderoso no ambiente em que nós estamos. Automaticamente quem deixa de orar está mostrando que tem falta de um relacionamento com Deus, irmãos. Se você não ora, você está mostrando que você não tem relacionamento com Deus. Mas quem ora, quem ama orar, isso prova que você gosta de estar com Deus. Eu quero falar para você, dê pequenos passos em sua caminhada de crescer em oração e observe o que Deus vai fazer nos próximos dias. Eu falei com vocês, eu quero até testemunhar algo para vocês, que eu estava ligando uma peça na outra essa semana. Eu sempre gosto de falar para inspirar vocês. Eu sei que aqui tem irmãos que oram, tem irmãos e irmãs de oração, de jejum, de propósito com Deus. Mas há uns 2 meses atrás eu falei o que com vocês? Olha, está tudo bem, devocional, oração, leitura da palavra, mas Deus ele pediu algo a mais de mim. Deus pediu um tempo maior de oração, de busca, de jejum. E eu terminei de fazer um propósito com Deus, e na mesma semana quando eu terminei, falei, agora eu estou mais tranquilo, mais aliviado. Na mesma semana o Senhor me colocou para fazer um outro propósito, uma outra busca. Eu fui mais além, eu fui adiante, e eu falei algo aqui para vocês. Falei assim, gente, se o Senhor está decretando para fazer, é porque algo Ele vai fazer, e algo que Ele vai fazer depende de uma busca diferenciada. Falei, vocês podem saber que nos próximos dias Deus vai fazer alguma coisa, irmãos, e fez. Fez na igreja, fez na minha vida, na minha casa, tudo que vocês sabem. Eu não sabia que ia acontecer, eu sabia que ia acontecer, mas não quando. Mas foi logo depois dessa busca. O Senhor não falou, busca porque eu vou destravar esse negócio, não, o Senhor só falou, busca. E a gente está recebendo bênçãos também especiais na igreja, irmãos. Coisas estão acontecendo, então não espere uma revelação, um sinal, um apontamento do altar para você buscar o Senhor. Faça a sua busca, desenvolva esse momento com o Senhor, busque ir mais além. O segundo benefício da intercessão, nós falamos que o primeiro, ele nos aproxima de Deus, nos aprofunda em intimidade. O segundo benefício da intercessão aumenta o nosso entendimento. De que forma? Lá em Efésios, o capítulo 1, versículo 17. Paulo disse assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de quê? Sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, a intercessão libera revelações espirituais.
Eu falo isso com muita alegria. Quantas vezes, irmãos, que nós estamos aqui reunidos, seja no momento à parte de intercessão, quando o Senhor convoca a igreja para ter um tempo, um dia específico para nós orarmos, e o Senhor fala algo muito simples e direto: não tem programação, eu só quero que vocês orem, eu que vou fazer. Quando nós estamos num ambiente de intercessão, revelações acontecem, irmãos. O ambiente de intercessão libera revelações espirituais, seja num grupo grande, seja 2 ou 3 reunidos. Comece a interceder que você vai ver o que vai acontecer, irmãos. Você quer um exemplo? Enquanto Daniel orava, com persistência, Gabriel o visitou e lhe deu capacidade para entender coisas espirituais. Mas foi no momento em que Daniel estava orando, intercedendo, aí veio o anjo e lhe deu capacidade de entender coisas espirituais. Vou dar um exemplo para você que está lá em Daniel, o capítulo 9, o versículo 20 a 22. Daniel 9, do 20 ao 22, a gente está lendo na NVI. Olha só: enquanto eu estava falando e orando, quem é que está falando isso? É Daniel. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. E não para por aí, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vá para dar-lhe percepção e entendimento. Está aqui, irmãos. Qual foi a resposta disso? A resposta do entendimento, de trazer clareza, foi porque primeiro teve oração, intercessão. Então a intercessão, a oração, traz a revelação do Senhor para a sua vida, irmãos. Paulo também orava para que os santos crescessem no entendimento. Paulo orou, e nós lemos isso: para que o Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como que você vai adquirir sabedoria e revelação? Em Cristo, orando, intercedendo. Você vai sendo cheio deles, tesouros vão sendo liberados sobre a sua vida, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, e para que saibais, para que você saiba das coisas sobrenaturais, para que a gente tenha acesso às coisas que estão no céu. Como que isso acontece, irmãos? Através da intercessão. Então deixa eu dar uma dica preciosa para você. Quando você estiver no seu tempo com Deus, não se limite só em você colocar um louvorzinho, um louvor. Eu não estou falando do louvorzinho para menosprezar. Você colocar um louvor e você dizer: eu estou adorando, amém. Não se limite só em você ler a palavra. Eu estou lendo, a palavra a Bíblia é inspirada por Deus, a palavra é Cristo, está em mim, sim, mas não deixe de orar, de interceder. Um devocional bom, legal, irmãos, é quando você faz alinhado com a palavra de Deus, lendo a palavra, colocando um louvor para você ter o seu tempo de adoração, e você também, claro, orando. E detalhe, oração no seu devocional não é só você orar 40 minutos, orar 1 hora, orar 10 minutos. Ora, mas tem um momento que você fica em silêncio, para você ouvir o que Deus quer falar com você. Às vezes a gente fica tão desesperado: Senhor, meu Deus, amém. A gente tem que saber parar e ouvir o que Deus tem para nós, porque às vezes a gente está tão eufórico na oração, e Deus está ali: eu quero falar com você, tipo assim, agora deixa eu falar com você. Então sempre busque essa sensibilidade com Deus, de você orar, e você tirar ali 2 minutinhos, 5 minutinhos: Senhor, eu orei, eu sei que o Senhor recebeu, agora eu estou aqui totalmente atento, com os meus ouvidos, com o meu coração, com o meu espírito aberto para aquilo que o Senhor quer ministrar. Irmãos, Deus pode falar com uma voz audível dentro de você, aquela voz interior. Deus pode abrir a sua visão, Deus pode te dar algum sinal, ou quando você dormir, Deus pode te dar um sonho. Deus pode falar com você de várias formas, mas não deixe de interceder. E aí, o terceiro benefício da intercessão, isso aqui é forte demais: libera o poder de Deus. Irmãos, onde tem oração, libera o poder de Deus. Os avivamentos que aconteceram foi porque primeiro houve uma oração, uma intercessão. O povo orou por uma cidade, por um país, o povo orou por uma família, o povo orou por um, orou por 2, e veio ali um movimento de arrependimento e de um enchimento do Espírito Santo. Mas primeiro foi o que? A oração para liberar o poder de Deus. A intercessão libera o poder e a justiça de Deus, à medida que esse poder vai mudando uma atmosfera
nas cidades, nos bairros, numa casa. Vou voltar em Daniel, irmãos. Quando Daniel orava, as atividades angelicais aumentavam e as atividades demoníacas eram destruídas no mundo espiritual. Quando nosso irmão Marcelo estava intercedendo, ele começou a declarar que os anjos do Senhor estão sobre a sua casa, onde você está indo, irmão. Quando você está orando, a própria palavra diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Então quando você ora, você tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro de você, os anjos ao seu redor. Irmãos, há um ambiente espiritual te guiando, te acompanhando todos os dias. E Daniel orava e as atividades angelicais aumentavam, as atividades demoníacas eram obstruídas no mundo espiritual. Diz assim lá em Daniel: Daniel, vim em resposta ao teu clamor, mas o príncipe demoníaco do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Miguel, arcanjo, veio me ajudar. Irmãos, pensa no nível de intercessão de batalha, anjo, Miguel e Gabriel. Você viu só aqui falando de Daniel? Tudo porque ele orava. Irmãos, você está atraindo o sobrenatural. Se tem alguma força demoníaca operando na sua vida, impedindo de áreas que estão bloqueadas romperem, crescerem, irmãos, ore. Quando você ora, às vezes não é a oração do pastor, como eu já falo isso, mas a sua oração vai trazer todo esse mover espiritual para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus quer trazer aliança, libertação, poder de Deus sobre a sua casa. Há uma lei que observamos na história: o reavivamento é liberado numa medida muito maior quando tem uma oração de dia e de noite, quando uma oração de dia e de noite é oferecida. Só que tem coisas que Deus vai fazer, eu e você bem sabemos, que além da oração, também está ligado com jejum e oração. Claro, oração, mas tem coisas que Deus vai fazer, que vai exigir de nós jejum. Lá em Mateus 17, 21, Mateus 17, 21, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, deixa eu falar para vocês com todo carinho. Vira e mexe o Senhor me pega a respeito de jejum. Não passe um ano sem jejuar, irmãos. Não passe 6 meses do ano, de janeiro até junho. Ah, pastor, nunca fiz um jejum. Estimule a sua busca por Deus. Estimule você passar mais tempo com Deus, abrindo mão de algo, para você estar mais perto de Deus. O jejum não vai mudar Deus, irmãos, mas o jejum vai te trazer disciplina, para você exercer mais a sua intimidade com Deus. Automaticamente, coisas que possam estar travadas em determinadas áreas, conforme Deus direcionar, conforme o Espírito Santo te falar, é através de um jejum que coisas vão ser despedaçadas, vão ser quebradas. Então entenda uma coisa: não jogue o que você precisa só para o ministério de intercessão, ou para o pastor, ou para o seu líder orar, para quem é uma autoridade espiritual. Não terceirize algo que você pode e deve fazer, porque se der errado, não aconteceu nada, é porque a oração do pastor é fraca, o pessoal da intercessão não está com nada não, irmãos, é porque você é preguiçoso e você não busca Deus, você quer jogar suas orações para os outros. Ah, pastor, não está acontecendo nada, mas de que forma que você tem orado? Ah, pastor, não está fazendo nada de diferença na minha vida, eu estou orando, mas você está orando do mesmo jeito todo dia, você não está fazendo nada diferente? Tem coisa que não é a sua autoridade espiritual, não é uma autoridade espiritual na sua vida, o seu pastor, o seu líder. Tem coisa que Deus só vai fazer, pega isso aqui, tem coisa que Deus só vai fazer, não vai ser quando o pastor orar, quando o homem mais espiritual, a mulher mais espiritual que você conhece vai orar, mas tem coisa que Deus vai fazer quando você se posicionar nesse lugar de intercessão. Outro benefício aí da intercessão, quarto benefício: ela nos une em uma comunidade para expressarmos o amor. Já falei isso, a nossa igreja está aqui porque isso aqui é resposta de Deus para esse lugar. Deixa eu falar com todo carinho para você entender. Nós estamos aqui plantados nesse bairro porque nós somos resposta de Deus para esse lugar, irmãos. Você está plantado lá na sua casa, na sua rua, no seu bairro, porque você é uma resposta de Deus para aquele lugar. Deus poderia te colocar em qualquer lugar, mas Deus pegou você igual uma flecha assim, ó, mirou, vai ser lá naquela rua, na rua tal, no número tal. Ah, pastor, não está acontecendo nada, irmãos, então comece a orar.
comece a orar, porque Deus te posicionou no lugar certo. Deus, através da sua vida, você vai ser um imã espiritual, irmãos. Pessoas vão se aproximar de você por causa da unção, da presença de Deus que está na sua vida, porque você é uma pessoa de oração. Amém? Então a intercessão, ela vai te unir com uma comunidade da mesma forma que uniu a nossa igreja aqui neste bairro, que uniu você na casa onde você mora, na rua onde você mora. A intercessão também une os nossos corações às pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Nós crescemos no nosso amor pelas pessoas e pelas coisas as quais oramos. Ora por essa situação aqui na minha vida, ora por isso, irmãos. Você vai crescendo em oração. Pastor, como é que eu faço para mim romper no meu tempo com Deus? Já te contei um segredo, que quando você fala assim, pastor, eu oro só 5 minutos, já orei tudo já, pela minha vida, pela família, pela igreja, pelas coisas, por isso, por aquilo, pelo curso, pelo trabalho, mas não aconteceu, mas foi 5 minutos, amém, Deus recebeu. Mas eu queria poder orar mais, irmão. Nós já falamos, ore em línguas, ore em mistério, ore edificação pessoal, rompe, mergulhe. Pastor, e agora? Exerça uma vida de um intercessor. Comece a orar pelos outros por causas específicas, por situações específicas. Vai lá na raiz da situação, irmãos. Às vezes não é você orar por cima, passando o paninho por cima. Às vezes Deus quer que você vá lá na raiz da situação e ora. Pai, eu oro agora por essa situação. Imagine que essa caixa está aqui. Só que essa caixa, aí a pessoa pode falar bem assim, pastor, essa caixa está aqui, está legal, mas esse parafuso aqui não está legal, ele está frouxo. Então, se for consertar a caixa, qual a parte que eu vou consertar? O parafuso que está frouxo. Quando eu sei a raiz do problema, eu vou direto na raiz do problema. Quando você está intercedendo por alguém, o intercessor que você é, se você já conhece a raiz do problema, vai na raiz do problema. Eu oro em favor dessa situação, para que o Senhor entre com providência. Se algum impedimento, caia por terra agora. Se for saúde, libera a saúde. Se for portas abertas, abra as portas. Se for conversão, traz salvação, avivamento. Faça isso, irmãos. Olha só que coisa forte. É impossível orarmos por alguém habitualmente, sem mais cedo ou mais tarde nós sentirmos amor por essa pessoa que você está orando. Irmãos, uma coisa muito linda que mexe com você por dentro. Isso é um sinal que você está crescendo em intercessão, em oração. É quando você ora por alguém e você chora por essa pessoa. Da forma que talvez você nunca chorou, nem talvez por um familiar seu, mas às vezes Deus te pega para você orar por alguém ali, alguém que você nem conhece tanto, mas o Espírito Santo te puxa como um imã. Ore por essa pessoa, interceda por essa situação. Às vezes você nem sabe por qual área que é, qual a raiz do problema, mas o Espírito Santo está assim, ora por essa pessoa, não para de orar. Pode ser por um amigo, por um familiar, e de repente quando você começa a orar por aquela pessoa, direcionado pelo Espírito Santo, daqui a pouco você está chorando, porque começa em você brotar um amor por aquela pessoa, porque você está sendo um intercessor daquela pessoa, e coisas estão acontecendo, irmãos. Mas eu não sei nem pelo que eu estou orando, mas se o Senhor mandou você orar, ore, irmãos. Mas eu vou orar como? Senhor, conforme o Senhor me direcionou, eu estou orando, estou fazendo essa oração por essa pessoa, e Deus vai fazendo, mas não deixe de orar. Olha o que João Calvino escreveu: interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar o nosso amor por eles. Interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de você demonstrar que você ama aquela pessoa. Como que você ama? Uma das formas é intercedendo por ela. A Bíblia diz: o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas. Isso está lá em Filipenses. O que aconteceu comigo, a minha libertação, tudo que aconteceu, eu vivi essa vitória graças ao Senhor e à súplica de vocês, à intercessão de vocês. Quinto benefício da intercessão, irmãos: ela renova a nossa fé. Isso aqui é muito lindo que eu vou falar. A intercessão renova a nossa fé à medida que declaramos a palavra de Deus de volta a Ele em oração. A palavra que você lê, que você conhece, ore a palavra, da mesma forma que nós falamos, cante a palavra, salmos, hinos, cânticos espirituais, mas também ore a palavra. E hoje eu quero falar para vocês aqui, não vou falar detalhadamente, vou falar de vez. Vou falar para vocês aqui 21 exemplos práticos de orar confessando a palavra. O que já está na Bíblia, você pode transformar o que está na Bíblia como a sua oração. Primeira coisa, eu vou falar as referências, mas nem preciso de abrir.
Você pode orar, a primeira coisa aqui, declarando que a Bíblia diz: eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Isso está lá em 2 Coríntios 5,17. Qual é a outra forma de você orar confessando a palavra? Segunda forma: eu morri e ressuscitei com Cristo, e agora eu estou assentado em lugares celestiais. Efésios 2, 5 e 6. Terceira forma de você confessar a palavra: estou morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Você está declarando que a palavra diz, você está confessando a palavra. Isso está em Romanos 6,11. 4. Eu fui liberto, eu sou livre para amar, para adorar, para confiar sem medo de ser rejeitado ou ferido. João 8,36, Romanos 8,1. Quinto, eu sou um crente e não um incrédulo. Isso está lá em Marcos 5,36. 6. Eu conheço a voz de Deus e sempre obedeço ao que Ele me diz. Isso está em João, várias referências em João. Outra forma: eu amo orar, eu amo louvar, eu amo adorar a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. 8. O amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu tenho esse amor na minha vida. Romanos 5,5. 9. Eu me humilho e Deus me exalta. 1 Pedro 5,6. 10. Eu sou criativo porque o Espírito Santo vive em mim. João 14,26. 11. Eu tenho os dons do Espírito Santo. Declare isso, ó. Eu tenho o dom de línguas, a interpretação de línguas, a operação de milagres, discernimento dos Espíritos, a palavra da fé, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, curas e profecias. 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Eu tenho um espírito ensinável. Quem lembra da mensagem da terça-feira passada? Coração ensinável. Você pode confessar: eu tenho um espírito ensinável. 2 Timóteo 2, 24. Eu estudarei a palavra de Deus, eu orarei. Está lá em 2 Timóteo também. Eu nunca me canso quando estudo a palavra. Eu oro, ministro, busco a Deus. Eu estou alerta, cheio de energia. E quando eu estou estudando, eu me torno mais alerta e mais forte. Isso está lá em 2 Tessalonicenses. Olha isso aqui que lindo. Isso aqui é tudo que está na Bíblia, irmão. Você pode orar confessando o que a Bíblia diz. Eu sou praticante da palavra, eu medito na palavra durante todo o dia. Está lá em Tiago 1, 22, Salmos 1 e 2. 16. Eu sou ungido de Deus para ministrar. Aleluia, irmão, você é ungido de Deus, Ele nos ungiu, você pode declarar isso. 17. Trabalhar é bom, eu gosto do trabalho. Eclesiastes 5,19. Eu faço tudo com excelência e grande prudência. Eu faço o melhor, em todo o meu tempo eu dou o meu melhor. Eclesiastes 9:10. Provérbios 22, 29. 19 agora. Eu ensino a palavra, irmãos. A palavra que você lê, a palavra que você confessa, ela vai ser muito útil para alguém que ainda nunca ouviu a palavra, ou para alguém que está desviado. Então, nunca perca, nunca se ache inferior. Mas pastor, quem sou eu para ensinar a palavra? Ei, o que você leu, o que o Senhor falou com você, o que a palavra Cristo está dentro de você impregnado, vai servir como uma carta viva para restaurar pessoas. Então ensine a palavra, ministre a palavra, libere a palavra. Se você tiver essa ousadia, cante a palavra, irmão. Você pode pegar uns salmos aqui, ó, e você bate lá 4 notinhas para quem gosta do louvor, e você vai lá no espontâneo e começa a trazer uma canção, lendo um salmo ali, você vai cantando. Isso tudo é você confessar a palavra em adoração, orando, irmão. Confesse a palavra. 20. Eu amo abençoar as pessoas e espalhar o evangelho. Isso está lá em Mateus 28, 19. Ir por todo mundo, pregar o evangelho. Eu tenho compaixão e compreensão por todos. Eu imponho as minhas mãos e os doentes são curados. Porque eu creio no Senhor. Eu imponho as minhas mãos e os doentes são curados. Irmãos, você pode orar declarando isso. Hoje eu só peguei 23 formas de você confessar a palavra. Mas no estudo que eu peguei aqui, eu peguei até na internet isso aqui, tem mais de 40 formas de você orar confessando a palavra. Pastor, eu só oro 5 minutos. A partir de hoje você pode acrescentar mais uns 10 minutos confessando a palavra, dizendo aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Quem está comigo, diga amém. Sexto e último benefício da intercessão: ela multiplica as bênçãos. Uau, irmão, pega essa palavra aqui. A intercessão multiplica as bênçãos. A intercessão pelos outros multiplica bênçãos de volta sobre a sua vida, sobre a família do intercessor. Pastor, eu sou uma intercessora, eu sou intercessor, eu gosto de orar pelos outros. Então preste atenção no seguinte: aquilo que você ora, essa bênção também alcança a sua vida. A intercessão pelos outros multiplica bênçãos de volta sobre a sua vida, sobre a família do intercessor.
toda a oração de bênção por outra pessoa é uma oração que Deus devolve a você e aos seus entes queridos, porque Jesus prometeu isso lá em Lucas, o capítulo 6, o versículo 38. Vou ler com vocês, Lucas 6, 38. Deem e lhes será dado o quê? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ela será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. E pega isso para oração, irmãos, para intercessão. Se você está orando por você da mesma forma que você está orando por alguém, é da mesma forma que o Senhor vai te abençoar. E não é simplesmente a mesma coisa, mas está dizendo ali sacudida e transbordante. É algo sobrenatural, é algo muito grande. Então não deixe de ser um intercessor, irmãos. Em outra versão diz assim: dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida calcada. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Irmãos, a lei do reino exige que sempre recebamos mais do que distribuímos, porque a medida que damos em oração pelos outros, ela será usada de volta a nós. Não importa por quem oramos, até mesmo quando você ora pelos seus inimigos, irmãos, como Jesus ordenou a fazermos, acabamos sendo abençoados pelas orações que fazemos por eles. Quando você ora pelos seus inimigos, há uma porção de bênçãos para ser liberada sobre você. Ore pelos seus inimigos e por aqueles que te perseguem. Eu, porém, vos digo, lá em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, não só amai, mas orai pelos que vos perseguem. O princípio de bênçãos multiplicadas aplica-se a tudo o que fazemos na vontade de Deus. Quer estejamos oferecendo orações, dando dinheiro ou misericórdia, ou servindo as pessoas de maneira simples, o Senhor multiplica as bênçãos de volta a nós 100 vezes mais. E Jesus garantiu aos seus discípulos: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais. Mas no mundo futuro, a vida eterna, irmãos. Há uma recompensa para aqueles que são intercessores. Há algo poderoso sobre a sua vida. Mas não é você orar com interesse, é você ter esse coração de intercessor. Automaticamente as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida, irmãos. Obviamente nós não merecemos bênçãos multiplicadas pelo fato de intercedermos, mas Deus é exaltado quando Ele mostra a sua extravagante generosidade, dando ao seu povo um retorno 100 vezes maior. Ele possui riquezas infinitas, o Senhor possui riquezas infinitas, assim sendo, elas nunca diminuem quando Ele manifesta uma grande generosidade. Pensa comigo, lá no céu não tem escassez. Eu peguei essa bênção aqui, Deus, né? Eu peguei essa bênção grande e dei para Juliana, mas depois que eu der essa bênção vai acabar. Aqui eu não vou ter mais bênção para Juliana, não. O céu não está em escassez, nada se perde, nada se acaba. O Senhor dá hoje, o Senhor tem 100 vezes mais. Da mesma forma para cada um de nós. Deus, Ele quer nos abençoar, mas Deus quer que a gente desenvolva um coração de intercessor. Tudo isso, eu quero que você coloque de pé. Tudo isso também está ligado a nós termos um coração obediente, irmãos. Quando você obedece ao Senhor, obedece a palavra, as bênçãos do Senhor te seguirão. Você tem que ter um coração de intercessor, você precisa ser um intercessor alinhado com a obediência ao Senhor. Amém?